Hoje vamos falar sobre desbloqueio. Hey Sandy, oh yeah, kiss me quick because I love you so. E a chave liberada hoje foi a 28, desbloqueio, no SPR com Pablo Marçal. Mas antes de iniciar o vídeo, vou pedir para que você curta, faça um comentário, tá bom, gente? Deixa aí a sua opinião. Às vezes você pegou uns códigos aí na aula que passou despercebido por mim. E ajude a transbordar aí na vida de outras pessoas. Porque quando você curte, comenta, compartilha, o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom. E aí ele vai recomendar para outras pessoas. Então eu vou começar falando sobre bloqueio, tá? O que seria o bloqueio? Bloqueio é uma prova de amor do cérebro. É uma prova de amor que ele tem com você. Porque quando você passa por algo vexatório, algo que te magoou, que causou feridas, ele vai bloquear esse momento para te proteger, para que você não passe por aquilo de novo, tá? Agora eu vou dar um exemplo aqui do que acontece e a gente nem percebe. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, você acabou de conhecer ela, aí você pensa assim, nossa, que ranço dessa pessoa. Mas você nem conhece ela, você não conviveu com ela e não sabe por que você pegou ranço daquela pessoa. Aí sabe que pode ser? Se trata de algum bloqueio. Alguém muito parecido com essa pessoa na fala, o sotaque, sabe? O jeito de gesticular, de falar. Alguma coisa lá no seu subconsciente lembra aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te fez passar por algum vexame. Então você criou um bloqueio com essa pessoa. Mas qualquer outra pessoa que tenha as características dela, você vai, assim, se afastar. Nisso, às vezes você pode perder a chance de conhecer uma pessoa legal, de fazer um network, de ouvir propostas boas. Então, olha só o quanto é perigoso a gente manter esses bloqueios na nossa mente. Eu não sei se vocês estão colocando a tarefa em prática, mas eu tô. Como eu disse, né? Eu comprei o curso e eu realmente estou levando ele muito a sério. Então, lembra na aula de investimento e uma das tarefas era você se cuidar, você comprar algo para você? Então, desde da época que os comércios foi obrigatoriamente fechado, né? Lá na desde essa época, acho que eu criei alguns bloqueios. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de investir em mim. Quando é para comprar para os meus filhos, eu não vejo problema, mas quando é pra comprar algo pra mim, eu fico assim, nossa, será que eu compro? É meio que desperdício, será que realmente eu preciso disso? Então aí na tarefa que eles passaram, né, da gente se cuidar ali no salão, e olha só pra você ver como que é, sabe, um bloqueio assim, acho que de escassez. Eu tinha crédito no salão, né, que é a moça que comprou brigadeiro comigo no dia dos professores, e aí ao invés de eu pegar o dinheiro com ela, eu falei assim, não, deixa de crédito na casa pra mim, que eu venho aqui depois e arrumo meu cabelo. Aí eu levei a minha filha pra cortar, usei esse crédito, ficou ainda um valor lá de R$ 34, e eu não ia. Aí por causa dessa tarefa eu marquei com ela, e aí eu cortei e fiz a hidratação no meu cabelo, que eu estava precisando, e não fazia, gente, olha só, porque cabelo cacheado, ele dá trabalho, né, ele é seco. Então aí eu fui no salão, cuidei de mim. E outra coisa que eu fiz, toda vez também que eu preciso comprar protetor solar, e protetor solar é caro, só que a minha pele é seca, então eu só posso usar alguns determinados tipos. Gente, paguei R$ 33, mas quem disse que eu tinha coragem de comprar protetor solar com esse valor? Antes eu via R$ 33, eu ficava assim, ó, meu Deus, que caro! Dessa vez eu fui lá, eu olhei o preço e falei, nossa, cheiroso. Quando eu usei aqui em casa, a minha pele tá até, tipo, molhadinha, sabe? Tipo, eu sinto que tá úmida. E isso pra mim é bom, porque minha pele é muito seca e é horrível ter a pele seca, gente. E aí, quando eu vi lá na prateleira, no valor de R$ 33, eu falei, nossa, super em conta. Ou seja, sabe, já comecei a mudar a minha mentalidade. E eu fiquei feliz por isso. Aí você pode pensar assim, nossa, Sandy, que nada a ver, gente, faz muito a diferença. Até porque lembra da aula do investimento? Nós temos que investir em nós. E não adianta eu colocar os meus filhos em primeiro lugar se eu não cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar da minha saúde, como que eu vou cuidar deles? Como que eu vou fazer negócios com outras pessoas, um network com a aparência feia, né, com a saúde ruim? Não tem como. As pessoas não vão querer se aproximar de mim. O mundo vai me ver a maneira como eu me vejo quando eu me olho no espelho.
E aí você pensa assim, como que eu vou encontrar um bloqueio? Como saber que é um bloqueio? Se o cérebro tá fazendo aquilo como uma prova de amor e você nem percebe, porque tá lá no subconsciente, tá? Então, na aula de hoje, eu entendi que assim, quando você vai fazer algo e você acha difícil, você não quer fazer, então eu posso dar um exemplo meu que aconteceu e vai te servir aí pra você compreender, tá? Vamos lá. Assim que eu comecei os vídeos do SPR, e aí começaram a pedir pra mim fazer de todas as chaves, eu fiquei com medo, porque eu carrego alguns bloqueios de aprendizagem. Então, eu sempre quis, sabe, fazer essa troca de informação. Eu gosto, mas eu nunca tinha feito o vídeo e sabe por quê? Porque eu carregava algo aqui dentro que eu não sou inteligente, que eu não sou uma pessoa que as pessoas, né, que o mundo ia ouvir, ia parar pra ouvir. Lembra lá na fonte, naquela aula, que eu não me sentia amada, que eu sempre me senti rejeitada. Então, se eu fizesse um vídeo assim, as pessoas iam fazer chacota de mim. Enfim, eu carreguei tudo isso. E fazendo esses vídeos diariamente, eu estou trabalhando também isso dentro de mim. Então, na verdade, eu já acabei com esse bloqueio. Eu não tenho mais ele. Esse bloqueio não me domina mais. Talvez, eu lembro que foi professoras lá na época da quarta série, quinta série, que criou esse bloqueio em mim, porque eu lembro numa aula de matemática, e eu tive que desbloquear isso em mim também, porque a confeitaria a gente usa muito matemática, mas ela me chamou de burra na frente de todo mundo, e os meus amigos da sala ficaram rindo de mim. Então, gente, aquilo criou um bloqueio tão forte que eu sempre me sentia burra. E hoje eu tô aqui, sabe, falando sobre desbloqueio, fonte, autoconhecimento. As pessoas estão ouvindo eu. Vem aqui, comenta no vídeo. E isso daí já, sabe, já desbloqueou. Mas por quê? Não por causa das pessoas, mas porque eu fui lá e fiz. Eu me achava burra, mas mesmo assim eu enfrentei, vim aqui, fiz o vídeo e ainda continuo fazendo. Ou seja, não deixei mais isso me dominar. E eu lembro de tudo, gente, ó. Professora Dirce, na quarta série, escola João Clímaco, lá no Tatuapé. Inclusive, no dia dos professores, a minha mãe a minha mãe vendia lingerie na época e ela deu 2 lingeries lindas, sabe? E eu fiquei com muita raiva, né? Porque eu não contava essas coisas pra minha mãe. E aí eu fui e entreguei, porque a gente fez uma festinha pra ela e cada um tinha que levar coisa de comer. E aí minha mãe foi e presenteou ela com 2 lingerie. Era uma senhorinha. Mas eu lembro de tudo. Tá tudo aqui, ó. Outra coisa que eu ia falar é do bloqueio de autoimagem, que também tem a ver um pouco com isso. Esse foi o bloqueio de aprendizagem, mas aí também ocasionou outros bloqueios, igual. O bloqueio de autoimagem é o quê? É como se fosse um espelho. Então você se enxerga através dos olhos, das opiniões das pessoas que você gosta, que convive com você. Então, olha só que perigo. Ou seja, você não se vê como imagem e semelhança do Criador. Você se vê como o outro te vê. Então, pense no tanto de bloqueio que você deve ter a partir disso. Então, quando você muda a forma que você se vê, todos os outros bloqueios vai ficar abalado, entendeu? Então, você precisa lembrar, ir lá na biblioteca, lá no passado, para ver aonde que você conseguiu esse bloqueio. Então, quando a gente sabe da onde vem, fica muito mais fácil a gente tratar isso. Falando vários bloqueios, acontece porque você acaba tendo assim mais autoconfiança, você acaba se amando de verdade, você se conecta com a fonte e aí já vai eliminando vários bloqueios. Aquele bloqueio, né, de hereditário que a gente carrega de pai e mãe e enfim, gente, isso acontece mesmo porque eu estou vivendo isso. E aí, se você for observar, né, de toda essa aula e de todas as outras chaves, a gente vê o quanto nosso cérebro fica no automático, né? Então, lembra daquela aula pra gente não ficar no automático? Então, e como que um vai... É como se fosse uma engrenagem mesmo, né? Como um vai casando com o outro e um vai se ajudando, se ajustando, gente. E é isso. Quando você não deixa o seu cérebro, seus pensamentos, sua intencionalidade no automático, você começa a descobrir, começa a ativar lembranças, então você vai conseguir desbloquear, tá? Então, é isso. Achei legal que ele fez uma pergunta na aula para todo mundo, né? Se você pudesse apagar seu passado, né? De todas essas feridas, essas mágoas que você tem, você apagaria? Aí teve um monte de gente que levantou a mão. E ele falou assim que apagando o passado, você apaga o que você é hoje. É como se você não existisse. Então,
tudo o que você viveu faz parte da pessoa que você se tornou hoje. A gente só precisa melhorar, sabe? Fazer alguns ajustes. Então vamos desbloquear esses bloqueios mentais, emocionais. A gente precisa se livrar dessas pessoas que nos magoou, que nos afastou da fonte. Aí hoje eu vou indicar um desenho, tá? Não é filme, é um desenho muito bonitinho que eu acho que retrata bem a aula de hoje, que chama Divertidamente. Então, nesse desenho mostra todas as emoções, a tristeza, a felicidade, e que nós precisamos de cada uma delas. Porque quando você tenta eliminar totalmente a tristeza da sua vida, você vai desencadear um outro problema. Então fica aí esse filme para assistir em família. Esse desenho é muito legal, vale a pena assistir. Agora eu vou passar as tarefas, tá? Aliás, outra coisa foi falado na aula, que às vezes a gente tem uns bloqueios de aprendizagem, porque às vezes a professora passava uma tarefa difícil e aí você chegava em casa e sua mãe falava assim, você só vai brincar depois que terminar a tarefa, e você não conseguia e ficava, sabe, e criou um bloqueio dentro de você. Então, a partir de hoje não é mais tarefa, a partir de hoje é atividade, e você precisa ver como apenas mudando uma palavra já muda toda a situação, né? Você vai criar novas sensações, novas emoções. Então, se liberta da tarefa, tá? Não é tarefa. Vamos aí para as atividades. Atividade 1. Bloqueios não são só negativos, existem os bloqueios positivos. Bloqueie informações desnecessárias, blinde seus sentimentos, ver, ouvir, comer, sentir, cheirar. Alimente-os de estímulos bons, estando com bons amigos, boas mesas, frequente lugares que te trazem crescimento. Atividade 2. A partir de hoje, torne-se mais observador e quando identificar um bloqueio, escolha um lugar, carro, casa, enfim, onde vai poder desbloquear. Não tenha nenhum bloqueio de estimação. Atividade 3. Olhe-se no espelho de uma forma diferente. Não aceite os pensamentos ruins que te dominarem. Repita em voz alta: eu sou a imagem e semelhança do Criador. Dê um sorriso, se abrace e nunca mais deixe a baixa autoestima ditar como será o seu dia. Atividade 4. Sobre os bloqueios que abordamos hoje, identifique o que mais te trava e coloque uma tarefa para desbloquear. Exemplo, escassez. Ir a um restaurante e escolher um cardápio sem olhar o preço. Atividade 5. Depois que fizer a tarefa do desbloqueio, conte na sua rede social como foi essa experiência para que os outros sejam ativados por você. E agora eu vou ler aqui os versículos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Lucas 24, 25, 27. Então, até amanhã na próxima chave.